Olá pessoal, queria conversar um pouco com vocês sobre esse relatório, né, de consultoria, para a gente poder entender juntos o que significa essa tal de Low Touch Economy, né, a nova economia do baixo toque entre as pessoas, baixa interação, alguma coisa parecida com a forma que você tem hoje encontrado as pessoas, as poucas pessoas que você deve estar encontrando hoje, onde está substituindo aquele abraço, aquele aperto de mão por uma saudação à distância, né, quem sabe um namastê ou coisa do tipo, né, no sentido de demonstrar que esse é um bom exemplo de como podem ser, como podem vir a ser as novas interações humanas a partir aí do advento do coronavírus. Então não é só a quarentena que muda a relação de negócio, mas o pós-quarentena também. Então esse é um relatório que já está circulando aí, já tem né, algumas semanas ou alguns dias. E nesse relatório ele fala, né, por que o mundo vai ser diferente. Ele fala de exemplos de grandes mudanças, né, mudanças talvez radicais no comportamento do consumidor, como as indústrias serão afetadas e o que a gente pode fazer agora de imediato. Então, a gente tem aqui primeiro um estudo em relação às possibilidades da quarentena, em seguida ele fala aqui da sua resposta estratégica à crise. Então, o que eu achei interessante, a primeira coisa, é que ele coloca 3 diferentes horizontes de tempo na sua análise. Não estou falando em semanas, ele está falando em vários meses ou até anos. Olha que interessante. Então, a maioria das pessoas está enxergando só esse primeiro andar aqui. São os primeiros 6 meses ou meio ano de impacto. Mas, na verdade, ele tem o que ele chama de curva em U, que é o impacto após 1 ano e meio, um impacto mais brando, que eu vou analisar aqui com vocês, e também o impacto de 3 anos. E dividido isso, né, essas 3 diferentes esferas de impacto, dividido em 4 colunas diferentes, cada uma em função do tipo de desdobramento que isso vai trazer para o seu negócio. Então, algumas empresas serão afetadas positivamente, ok? Exemplo, demandas de e-commerce. Então, nos primeiros 6 meses, o que essas empresas devem fazer? Elas devem surfar a onda, né? Atender às demandas, naturalmente se preparar para isso, mas é um impacto positivo. Ao passo que há aquelas empresas que estão moderadamente afetadas, porém de modo negativo. Então, o que ela faz nos primeiros 6 meses? Ela vai ter que se preparar para voltar rapidamente ao patamar original. Então, ela vai ter que lidar com perdas, reestruturar os seus custos. Agora, há também empresas, como por exemplo, né, indústrias de óleo e gás, entre outras, que vão sofrer impactos severos. E aí, enquanto o impacto moderadamente negativo ele era até 15% de perdas, aqui eu estou falando até 50% de perdas. Então, o que tem que fazer nesse momento? É sobreviver, né, e preparar para lentamente retornar e, quem sabe, até não retornar. E, por último, aqueles negócios que terão perda catastrófica aí nos seus resultados, mais de 50%. Por exemplo, empresas do setor de turismo. Então, é interessante a gente verificar como, dependendo do horizonte de tempo, né, e dependendo de onde a sua indústria, a sua empresa está, o impacto é diferente. Então, no estudo ele fala aqui também como que a sua empresa vai ser afetada. Então, algumas questões que vão mudar vão ser as limitações de aglomerações, restrições para viagem, requerimentos para higiene, proteção de grupos vulneráveis, e tudo isso vai mudar a forma como a sua empresa fazia negócios. Então, hábitos como trabalho remoto, misturar a vida pessoal e vida profissional, talvez você já fazia isso de algum modo, tem pessoas que têm mais resistência, podem precisar se adaptar. O acesso ao e-commerce, o acesso a essa logística toda, que muitos já faziam, vai virar algo muito generalizado, assim como a saúde online, consultas online, uma série de outras interações online. Então, esse é um ponto importante, né? O estudo tem muitas considerações que eu não vou colocar todas no vídeo, mas aqui é só para a gente ter uma ideia, é o impacto, né, do sistema de reservas de hotéis na China antes da crise, praticamente lotado, e logo nesses 2, 3 meses lá de quarentena que eles tiveram, olha o tamanho da queda. A gente saiu de um horizonte perto de 100% de ocupação para menos de 20%. E a retomada, ela não vai ser de maneira automática, repara, né? Então, tudo isso você tem que pensar no teu negócio também. Mudanças no comportamento do consumidor, isso que eu achei interessante, né? Repara aqui um policial lá na China com óculos de visão infravermelha. Então, a privacidade do ser humano ela vem num processo de redução. Isso traz oportunidades, não só para quem vai oferecer recursos, que possam permitir às autoridades ou até mesmo às empresas
patrulharem os seus clientes, né, como por exemplo medirem suas temperaturas. Quem já teve a oportunidade de ir no supermercado nesses dias e verificar que estão pedindo para medir a sua temperatura com aquele termômetro infravermelho que coloca na testa. Então, a solução, o fornecimento desse tipo de serviço é uma oportunidade. Mas do outro lado também é oportunidade você oferecer recursos para empresas que não querem ter a sua privacidade exposta, né? Mal comparando como existe aquela lâmina que você coloca no seu notebook, uma espécie de filme, parecido com a película do celular, que faz com que quem esteja do seu lado não consiga ler o que está na tela do seu notebook, né? Isso não é necessariamente um dispositivo anti-controle social, mas ele impede a pessoa que está do seu lado de bisbilhotar o que você faz na tela do seu computador. Então, estou só dando um exemplo de recursos que podem vir a ser mais demandados nesse momento por aquelas pessoas que não querem ser patrulhadas, né? Porque tem gente que não esquenta muito a cabeça. Então esse é um ponto interessante para a gente pensar no relatório, que vai analisar também outras questões, mas entre outras mudanças, né, além dessa, a gente tem aqui mais a disseminação de ansiedade e depressão entre as pessoas, né, e isso vai fazer surgir possíveis soluções. Otimização do trabalho de casa, né, isso assim, não só as demandas domésticas, mas as demandas de home office. A questão de você poder, em qualquer que seja o estabelecimento, passar e levar para casa uma espécie de drive-thru ou uma espécie de delivery 2.0 que as empresas vão ter que pensar em refazer. Por exemplo, você chegou numa farmácia, mas você não quer entrar na farmácia. Você quer uma espécie de drive-thru, né? O que pode ser extremamente complexo, mas as empresas vão começar a se reinventar. Outra coisa, né? Suas demandas por critérios de higiene vão ser diferentes. Até para receber uma encomenda em casa, será que você quer essa encomenda de qualquer maneira? Né? Ou você vai querer que essa embalagem de alguma maneira seja certificada quanto aos seus aspectos e cuidados de higiene, né? Dentro de todo o processo de fabricação daquele produto, do embalamento. Ou você vai querer abrir o teu presente ali e ser infectado com qualquer tipo de vírus. Então são algumas questões, né? Outra coisa, limitação do contato com gerações mais velhas, o que pode ter impactos sociais terríveis, mas é uma tendência para a gente monitorar. Que mais? Restrições de viagem. Então, alguns países podem aumentar as suas restrições. Por exemplo, quem vai para os Estados Unidos já está acostumado a ter que pedir visto, renovar visto. Isso pode agora passar para um outro nível. Você vai ter que comprovar histórico de saúde, ou mesmo com o visto, chegando ali, você vai ser examinado. Talvez tenha que passar alguns dias em quarentena antes de poder entrar, de fato, no território daquele país. Então, há quem diga que, a partir de agora, viagens internacionais não vão ser mais de uma semana ou 2. Só vai fazer sentido você viajar para ficar meses fora. E aí vai precisar arrumar um jeito de, estando fora do país, conseguir ainda assim trabalhar. Seja na sua empresa, se ela é tua, se você é empresário, seja se você trabalha na empresa de terceiros. Por quê? Porque você vai ter passado dias em quarentena na ida, talvez vai passar dias em quarentena na volta aqui para o Brasil, então não dá mais para você pensar em viagem de 15 dias. E aí como é que você vai ficar 2 meses fora se você não conseguiu trabalhar e produzir durante esse período? Então olha como é que vai se transformar aí, né, possivelmente as relações humanas a partir dessa pandemia. Então esse é um grande ponto. Mesmo uma situação assim que não seja tão problemática como foi o H1N1 alguns anos atrás, ou como é a epidemia de dengue todo ano aqui no Rio de Janeiro. Mesmo episódios que antigamente eram vistos sem grande alarde da população nacional, agora vão ser olhados de outra maneira, porque as pessoas estão escaldadas. Então elas mudarão o seu comportamento diante das mesmas ameaças, ok? Então esse é um ponto. E também a gente tende a ver, infelizmente, nesse período de adaptação, níveis de desemprego nunca antes vistos, né? O que pode ser um tremendo problema do ponto de vista social, mas também é uma oportunidade. Você vê que plataformas como o Uber aqui no Brasil cresceram às custas, sim, de muitas pessoas que estavam desempregadas e estavam topando praticamente qualquer negócio digno para ganhar o seu dinheiro. Então, além de ganhar o delas, contribuíram naturalmente para o crescimento do Uber. Então a grande questão aí é o seguinte: de que maneira você e a sua empresa podem oferecer soluções que aproveitem, entre aspas, né, porque é meio feio falar isso, aproveitem a grande massa de desempregados. Será que você vai oferecer trabalho para eles e com isso os dois saem ganhando? Será que você vai oferecer solução para eles, vai vender produtos e serviços para eles? Né? Será que você vai encorajá-lo a empreender, oferecendo algum tipo de prestação de serviço
nessa direção? Então, são algumas questões que a gente precisa colocar, né? E aí a gente tem, enfim, na continuação do estudo, uma série de outras análises aqui muito interessantes em relação a isso. A grande questão é, cada empresa precisa nesse momento sentar um pouquinho, porque o que não falta hoje são materiais para que a gente possa ler, para que a gente possa se informar. Esse aqui por acaso está em inglês, e eu sei que alguns de vocês falam, outros talvez não, mas o fato é que mesmo estudos em português têm sido publicados aos montes. E você, empresário, primeiro, deve estar com falta de tempo ou até falta de cabeça para parar e ler esses estudos, não é verdade? Então esse é um ponto importante. E o outro ponto importante é o seguinte, não é trivial você avaliar sozinho como que você traz essa inteligência toda, que vem sendo publicada gratuitamente, como é que você traz isso para dentro do teu negócio? Será que o fato do material ser gratuito é suficiente para você dedicar horas do seu tempo para ler, analisar e tomar uma decisão? Pois é, eu acredito que não, eu acredito que você precisa de ajuda para fazer isso, eu acredito que vale a pena investir nisso, porque o seu tempo, nessa hora de crise, dependendo do seu caso, ele pode valer muito mais do que determinadas quantias de investimento. Então você precisa pensar de forma criativa em quem pode ajudá-lo para fazer esse tipo de análise. Como a gente está aqui nesse grupo de WhatsApp, eu estou à disposição de vocês podem me enviar mensagem no privado para verificar o seguinte, como é que eu aplico esse estudo ao meu negócio? Que tipo de preocupação eu preciso ter, né, do ponto de vista da defesa, que é uma outra coisa que esse estudo aqui traz, né, preocupações defensivas e preocupações ofensivas. Como é que eu me planejo para contra-atacar esse mercado, minimizar minhas perdas ou, quem sabe, até lucrar alguma coisa no médio prazo? Então, eu estou aqui para ajudá-los, né? Nesse primeiro momento, isso acontece de maneira gratuita para todos que estão aqui no grupo, né? Obviamente, estou limitado à quantidade de demandas que eu vou receber em centenas de empresas que já fazem parte aqui da nossa, enfim, nossa grande família empresária nesse grupo. Então, me envie a mensagem, sempre no privado, né, para verificar como é que eu posso te ajudar a descascar esse tremendo abacaxi, né? Destrinchar esse estudo com ações concretas possíveis para a sua empresa. Então eu preciso entender um pouco a tua realidade, você precisa me passar algumas informações e aí sim eu dou minhas dicas, dou o meu feedback. Tá certo? Eu sou o Bernardo e a gente se vê no próximo vídeo.